Olá, queridos, bom dia, bom dia. Passando hoje por aqui, fiz essa entrada surpresa aqui, porque vim aqui no Conviver, fiz as minhas orações para todos aqueles que se foram, vim agradecer ao campo que nós trabalhamos, a sala, porque ali nós trabalhamos tanto com vida e morte. Então vim hoje, sabe, acendi uma velinha para o meu anjo da guarda também, conversei com esse campo sagrado e maravilhoso, e aí agradeci mesmo por tantas conexões com as pessoas tão queridas, né? Que quando estamos fazendo a vivência das constelações, essas energias todas se fazem presente porque vem através das conexões que os representantes trazem. E aí estava aqui pensando, sentindo e resolvi entrar ao vivo para conversar com aqueles que estiverem aí podendo ficar comigo, me enviando alguma pergunta ou compartilhando desta minha reflexão. Hoje é dia 2, é o dia de finados, é uma data extremamente importante para todos nós, para o nosso país, então, extremamente importante, porque de norte a sul, nós sabemos que o dia 2 é o dia que nós falamos, que nós conversamos, que nós oramos, que nós estamos juntos e que muitos de nós ainda choram, ainda sente tristeza, sente melancolia, e por alguns que se foram dos nossos, né, irmãos que se foram, primos, sobrinhos, tios, papai e mamãe que também se foram para muitos de nós. Então é sobre isso hoje que eu quero fazer essa reflexão. O que podemos aproveitar desse dia 2 de novembro? Com aqueles que já se foram e nos deixaram numa ausência física. Nós temos espaços físicos, né, que não estão mais preenchidos por eles. É sobre isso que quero falar com vocês. Como que nós podemos ficar nesse dia? Bom, começo dizendo a vocês que a ausência dos que se foram nesse dia de finados, não é? Onde nós precisamos de fato entregar muitas orações e principalmente entregar um agradecimento, entregar um muito obrigado para aqueles que se foram e que fizeram parte da nossa vida. E também nós precisamos, em direção àqueles todos que se foram, a gente manter uma atitude de concordância com a ida deles. Para mim é um dos primeiros pontos que nós precisamos falar um pouquinho hoje, nesse dia que pode entristecer muitos. Saudade para muitos, tem muitas saudades aí. Então um dos pontos seria esse, né? Mas antes até de continuar, dá bom dia para todos que estão aqui, não é? Temos aí, oi Andréia querida, muita gente comigo, que maravilha podermos falar sobre vida, sobre morte, sobre ausência, saudade. Então, quando nós olhamos para esse dia e para a energia que eu posso emanar sobre esse dia, para aqueles que eu estou na ausência física, é ter isso como uma verdade para nós. A ausência é física, porque eles permanecem conosco. Quando vamos falar, por exemplo, do papai e da mamãe, o papai e a mamãe não morrem conosco. O papai e a mamãe, eles nunca morrem. Os nossos nunca morrem, sabe? Quando falamos agora mais particularmente de pai e mãe, né? Eu digo para vocês todos, né? Um ponto muito importante de nós entendermos, e hoje é o dia, e eu convido que você faça isso. Dá um lugar no seu coração para todos aqueles que se foram, mas quando ainda se trata de mãe e pai, que já se foram,
Deixe-os no seu coração. Aconteça o que tiver acontecido, da forma que foi e como foi, deixe-os em seu coração. Eles permanecem vibrando em nós. E aí nós podemos tomar a força da presença deles que segue em cada partezinha do nosso coração. Cada célula nossa, à medida que eu concordo com essa morte, com essa ausência física, eu entro numa concordância. E aí eu saio de uma energia um pouco numa expectativa de fazer isso, fazer aquilo, ou justiça, ou seja o que seja. Eu entro na concordância do jeito que foi. Eu digo um sinto muito, muito profundo. Como eu disse hoje, de novo, eu disse hoje para minha irmã, eu disse para meus irmãos que também se foram um pouco antes da minha irmã. Eu disse também para algumas outras pessoas da minha família e me dirigi ao meu pai e à minha mãe. Então muitos de vocês querem saber, Elza, como que a gente faz, por exemplo, para sair disso, dessa energia que me aprisiona? Então verifica se você de repente já falou todos os sinto muitos que você poderia falar. Porque precisamos falar para ouvirmos. Hoje mesmo ali nas minhas orações eu disse, sinto muito minha irmã, sinto muito não ter percebido algumas coisas. Que quando a morte acontece, a gente tem esse espaço de luto, mas é um espaço de muita dor, é um espaço de muito choro, é um espaço de um luto pela ausência. Quando tudo vai acalmando, normalmente depois de um ano e pouco, a gente começa a ter outras reflexões. E é disso que eu estou falando hoje aqui para vocês. E eu quis compartilhar e quero compartilhar, porque eu estou num alívio muito grande no meu corpo, no meu coração e na minha alma. E aí tem algo que eu preciso dizer a vocês que possivelmente possa nos impedir que a gente tome a vida desse pai e dessa mãe em nosso coração. Que todas as nossas células reverberem nesse amor que a gente recebeu deles. Que ao invés de ficarmos na morte, a gente possa ficar na bênção da vida. Fácil não é, trabalhoso, mas difícil também não é, trabalhoso. Porque todo dia um pouco que a gente precisa ir tomando a concordância. Mas qual é a nossa atitude ou nosso sentimento que pode atrapalhar eu ir em direção aos meus pais? Ou em direção a alguém muito próximo de mim. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é algum filho que se foi. Um dos sentimentos que normalmente as constelações têm trazido muito pra gente é o sentimento, um sentimento que tem vindo é o sentimento da culpa. Quando nós deixamos que a culpa tome conta de nós, a gente entra num sentimento que não tem vibração para nos manter na vida. Nós entramos numa culpa e é necessário limpar a culpa, mas sabe, conscientemente. Escreva do que é que eu preciso. Se você tem esse jeito de falar, também ajuda. Olha, do que é que eu hoje, agora, nesse dia, eu quero pedir perdão ao meu pai. Eu quero pedir perdão à minha mãe. Eu quero pedir perdão ao meu irmão, a alguém, ao vovô, a vovó, ao marido, né? E é tão interessante quando nós olhamos para nossas dores. Olhem, tenham coragem de olhar. Quando saímos da culpa, nós ficamos libertos para continuar amando aquela pessoa. Agora imaginemos uma culpa em direção aos nossos pais. Nós vamos ficar bloqueados, nós vamos ficar no luto permanente e eles não conseguem ter continuidade dentro de nós. Nós vamos continuar a vida dos nossos pais tomadas de uma forma sem culpa, olhada, quanto sinto muito precisar. E uma das coisas que eu me lembro que me curou muito, conto para vocês, foi quando eu pude dizer para minha mãe que
quando eu fiz o resgate com ela. O resgate significa uma conversa mais íntima. Quando eu falei para minha mãe, sabe, mãe, com tudo que eu sei hoje, como eu faria diferente muitas coisas que eu fiz daquele jeito. Nossa, me deu uma paz porque eu entrei em contato com isso que me apertava, que me agoniava. E eu dizia, como que eu não vi? Como que eu pude não ver que eu estava fazendo assim ou que eu deixei de fazer? Então, queridos, é chegada a hora. Aproveitem esse dia, aproveitem esse dia. Ao invés da gente se enfiar numa energia de tristeza, de agonia, não. Olhe, veja se tem culpa. O que é que você precisa ainda falar que você não falou? Permita que eles vibrem em você, principalmente papai e mamãe, para você ir para a abundância da vida e permitir que eles tenham continuidade, se eles permanecerem no nosso coração. Eles acolhidos no nosso coração, eles conseguem sentir, sabe, toda a continuidade que nós estamos dando a eles. E nós os sentimos juntos. Cada célula nossa vai vibrar muito. Então, sair da culpa é importante. Isso também vale para homens e mulheres, viúvos e viúvas, não é? Ou alguém que de repente, não é? Alguém que precisa se apaziguar com alguém que se foi e deixou esse espaço vazio. Então é nessa energia que eu estou permanecendo, sabe, queridos que estão aí comigo, viu, Charlene, viu, Ju? Nossa, viu, Mônica? É maravilhoso isso, porque a culpa, ela faz sintoma, a culpa nos entristece, a culpa faz com que a gente carregue um fardo maior do que de fato podíamos carregar. É trabalhoso, claro que é. Às vezes queremos chorar, precisamos ficar sozinhos. Tem o luto é para isso, o luto é para você atravessar esse deserto da presença que não tem, da ausência física que está lá. Mas quando nós vamos tendo conhecimento, quando nós vamos interagindo com essa dor, com esse propósito nosso de poder também liberá-los, precisamos liberá-los. E o que significa liberá-los, né? É um processo muito calmo. É nós podermos nos liberar das coisas que nos aprisionam, entregar para as pessoas aquilo que é delas, porque elas também precisam. Nós sabemos que somos todos consciências livres. Alguém me perguntou se eu sou católica, né? Eu sou uma cristã, sabe? Oi, Cristiano, bom dia. Eu sou uma cristã. E o que é ser cristã? Eu acredito mesmo a vida, a morte, eu acredito no poder da oração, eu acredito em egrégoras que nós fazemos juntos e que pode trazer novas energias para a gente poder ajudar outras pessoas. Eu acredito que para a energia, para as orações, para bons pensamentos, não tem fronteira. Nós podemos simplesmente emanar muito, mas hoje particularmente é o dia de nós fazermos essa reflexão. O que ainda me aprisiona? O que ainda me impede? Olha, eu estou dando o caminho aqui. O que ainda me impede? O que eu ainda estou exigindo da minha mãe que já morreu faz tanto tempo? Qual é a minha reivindicação ainda com meu pai? Às vezes nós estamos parados numa história de quando ainda éramos pequenas ou adolescentes. Eu quero falar para homens e mulheres, não é? Os meninos também precisam olhar para isso. Às vezes o pai morreu, não teve tempo nem de dar um abraço, nem de dizer para o pai que o amava. Fale agora, não espere para depois, não espere mais um ano. Me dá uma vontade de chorar. Chore, todos nós devemos chorar, todos nós devemos desocupar um pouco, deixar o coração mais leve, senão o nosso coração fica pesado. Nós quase nem conseguimos respirar quando estamos na culpa, ou quando nós ficamos em reivindicações. As reivindicações servem para nos pôr na escassez,
de outros sentimentos. É trabalhoso, é doído, dói pra caramba, dói. Não é? Tem hora que a gente tem que avisar até as pessoas que estão próximas da gente. A gente precisa dizer, sabe, hoje eu vou tirar um tempo que eu quero me reconciliar com a minha mãe. Então, se eu chorar um pouco, não se incomode, aguente. Conte para as pessoas, porque às vezes nós precisamos chorar mesmo. Chorar, às vezes muitos de nós precisam pedir perdão. E como nós estamos dentro da direção sistêmica, a gente já aprendeu a falar sobre sinto muito. No sinto muito está tudo envolvido. Tem o perdão, cessa a reivindicação, a gente deixa a mamãe e o papai livre no nosso coração. E aí nós podemos seguir ainda um tempo, ter um pouco de tristeza, mas já é diferente. Eu já sinto que meus ombros diminuem. Pega esse saco que você carrega, sabe? Pega esse saco que você carrega, que muitas vezes não é seu. Às vezes você está numa lealdade com a mamãe ainda, está numa lealdade com o papai, ou está numa lealdade com algo. Libera, às vezes pode estar numa lealdade, que é uma lealdade que vem lá, às vezes do vovô, da vovó, libera. Às vezes uma história que a mamãe contou, que o papai contou. Libere todos. Aí a gente diz, eu quero ficar na força da minha ancestralidade. Hoje eu fiz um convite para as pessoas estarem comigo amanhã, que é quinta-feira, nós vamos ter um workshop à tarde e um à noite, né? São 2 grupos de constelação. E eu coloquei lá, eu os aguardo na força da minha ancestralidade. Como que a gente larga o peso, Ju? Oi, querida, como que a gente larga o peso? Acho que ela é do Rio de Janeiro. Como que a gente larga o peso? A gente, num primeiro momento, a gente tem que, de fato, querer. Nossa, eu quero deixar esse peso. Nossa, essa história aqui, eu ouvi essa história quando eu tinha 10 anos. Nossa, e essa história está ainda me remoendo, porque a gente fica remoendo. E remoer é culpa. Remoer tira a gente da abundância. Remoer, ficar remoendo, sabe? A gente fica, parece com uma coisa assim, mastigando. A gente não consegue engolir, mas não é para engolir. Muitas vezes nós temos que vomitar, dizer chega, basta. Eu ganhei tanto deles, eles me deram tanto. E do que é isso? É concordar, precisa concordar. Até com as bobagens que a gente fez com pai e mãe. Nós somos filhos. A gente acaba falando uma coisa meio de atravessado, ou a gente na hora da doença deles, sabe? Assim, não é difícil, viu, Nayara? É trabalhoso, meu amor, é trabalhoso, sabe? Eu quero. Aí se você fala assim, eu quero, e como eu faço? Tira o é difícil. Porque quando a gente fala assim, é difícil, o nosso cérebro não acha saída, sabe? Então, comece assim, por agora que você já teve coragem de me contar. Você diz, ok, eu quero. E como que eu faço? Já sei. Eu vou dizer sinto muito. Comece por um sinto muito. Aí você vai apaziguando. Aí diga sinto muito também para as bobagens que a gente fez. E também diga sinto muito para algumas coisas que aquele que tem agora ausência física também fez. E a gente vai acalmando, né? Quando a Ju me diz, mas é difícil aceitar a dor que eles tiveram, é deles. Libere-os. Se o papai e a mamãe sofreram muitos ficam acamados durante muitos anos. E a gente lida, a gente vai lidando, né? Nessa hora os irmãos todos têm que se juntar, sabe? Precisa se juntar, cuidem dos pais juntos, conversem, sabe? Saia daquela ideia de que é o mais novo que tem que cuidar. Cuidem com isso, por favor, sabe? Cuidem com isso. Pai e mãe devem ser eternos dentro da gente, sabe? Então, precisa deixar. Vamos imaginar que eu não consegui cuidar da minha mãe como eu gostaria. Ou eu morava longe, ou eu estava encrencada, ou eu estava enroscada em algumas coisas, algumas histórias que todas as famílias têm.
Hoje é o dia. Senta, conversa com você, sabe? Coloca no seu coração e diga: sinto muito. Sinto pelo que eu não fiz, sinto pelo que vocês fizeram, sinto, vai, olha, sabe? Por favor, deixe tudo. Olha que lindo a Carol, essa maravilhosa que tá me ajudando a fazer meu livro feito à mão lá. Oi, Carol, é uma bênção mesmo quando a gente pode cuidar do pai, pode cuidar da mãe. Cuidem. Se vocês têm irmãos, às vezes vocês não se entendem. Mas se você tem essa consciência, vai lá e faça o que é seu de fazer. Não importa qual é a ordem que você tem. Para cuidar de pai e mãe, não precisa de hierarquia. Escutem essa professora. Não precisamos de hierarquia. Sabe, é claro que os mais novos estão menos cansados porque chegaram depois. Mas é mãe e pai. Proporcione que os irmãos possam visitar, possam estar juntos. Cuidem dessa mãe e desse pai. Cuidem dos irmãos também. Às vezes a gente sabe de umas histórias, né, que um dos irmãos mais novos acaba cuidando, às vezes, de alguma irmã que ficou sem casar para cuidar do pai e da mãe. Gente, absorvam essa pessoa. Põe no coração. Porque cuidou, você pode fazer tantas coisas. Então hoje é o dia. Não, sabe, se a gente for aqui abrindo, nós vamos abrir um leque muito grande, não é? Mas que dia é hoje? É um dia dedicado a esta reflexão. A esta reflexão. Porque também é verdade que a gente, como filho, a gente precisa entrar em contato com essa dor, com aquilo que nós não fizemos. Se nós sentimos culpa, libere essa sua culpa. Como é que eu posso, Elza, liberar a minha culpa e seguir com alegria? Libere a culpa. Trabalhe você, diga sinto muito para você e permita que seu pai e sua mãe vibrem dentro de você. Vibrem dentro de você. É necessário isso. Se você quiser seguir numa continuidade dentro da força dessa ancestralidade. O que é ancestralidade? O que é a força dessa ancestralidade? Primeiro, né? Quando eu posso entregar, mas sabe, quando nós não conseguimos entregar a dor da mãe, quanto mais você segurar, mais ela sofre energeticamente. Por quê? Porque a mãe vibra dentro da gente. Se nós não conseguimos nos apaziguar, dizer eu sinto muito, permitir que eles morem dentro do nosso coração, eles não conseguem ter uma manifestação em nós de muita alegria, né? Tem a Egli aí dizendo, né? Elza, vem para Belém. Pois é, eu tô indo agora para Fortaleza. Vocês estão sabendo que eu tô indo para Fortaleza, mas eu não quero fugir desse assunto, né? E eu quero dizer assim para vocês que eu quero hoje falar sobre amor por todos aqueles que se foram. Diga quantos sinto muitos você precisar. Eu quero ficar nessa egrégora agora, Egli. Eu quero falar sobre aqueles que se foram e o que nós estamos fazendo para poder entrar em contato com essa energia de amor, de abundância, de alegria pela vida que nós temos. Particularmente, sim, Ju, o segredo é aceitar tudo como foi. Olha, ela já está no caminho. Ô, Ju, então agora põe o sinto muito aí. E eu sinto muito do jeito que foi, mamãe. Eu sinto muito pelo seu sofrimento. Eu sinto muito você ter morrido com tanta dor. Eu sinto muito, mamãe. Eu não dei conta de acudir você 100%. E aí você volta para o seu lugar de filha e deixa sua mãe morrer em paz. Vamos então deixar os nossos mortos morrer em paz, mas que eles possam continuar no nosso coração. Principalmente, nossa mamãe e nosso papai, os irmãos mais próximos, às vezes nosso vovô, nossa vovó, que nos ajudaram a
a crescer com eles, né? Muitos ajudaram mesmo na nossa educação. Então, qual é a força da nossa ancestralidade? Comece hoje. Comece hoje. Tire toda essa culpa. Se apazigue. Faça entre entre em algo muito genuíno seu. Não, sabe, não. A gente pode ser muito honesto. Precisamos ser honestos conosco. Aquilo que a gente não fez, que a gente se dá conta que podia fazer, diga sinto muito. Diga sinto muito. Permita que a mamãe e o papai... Olha, a Carminha diz assim, ó. Eu sinto a presença do meu pai e da minha mãe em meu coração. Quando ela sente essa presença, a vida dela vibra na abundância. Aí tudo vai ficando mais fácil. O trabalho, a nossa casa vibra numa outra energia, o quarto onde vamos dormir vibra numa outra energia. Aí se nós temos ainda objetos que a gente não precisa mais mantê-los, né? Tem gente que às vezes mantém roupas e roupas e roupas, entregue para alguém, para que tudo possa se dissolver, sabe? Ah, eu tenho uma necessidade de ir lá onde a minha mãe e meu pai estão enterrados. Perfeito, se isso fará bem a você, se é uma ida, uma caminhada que você vai até lá, que você vai fazer por honra a eles, nossa, perfeitamente, chegue lá, emane uma oração maravilhosa e diga para eles, olha, eu sei que os ossos de vocês estão aqui, conta para eles, mas agora eu sei que o amor de vocês e que a vida de vocês está no meu coração. Então eu vim para contar esse segredo para vocês. Conte para eles. Uma vez fui no túmulo da minha mãe, não é? Que ela faleceu depois do meu pai. E eu contei para minha mãe, sabe? Mas me veio um sentimento tão grande de alegria, sabe? Quando eu pude dizer para minha mãe, nossa mãe, eu não posso voltar lá, mas eu posso fazer diferente daqui para frente, sabe? E eu fui tão grata à minha mãe naquele momento, por ela, sabe, eu falei tantas coisas lindas para minha mãe, eu sozinha. Para mim foi necessário fazer isso. Talvez hoje eu já nem iria mais, não é? Não precisaria mais. Mas lá atrás, há muito tempo atrás, talvez uns 15 anos, eu precisei. Eu fui e fiz. Mas sabe quando eu saí olhando para todos os túmulos. Eu andei naquele corredor daquele cemitério, olhei para todos, olhei muitas fotos de muitas pessoas, me encontrei com as pessoas, eu os cumprimentava, muitas pessoas chorando, gente que havia enterrado mortos assim um dia, dois, ou enterrando naquele dia. E eu dizia um sinto muito para tudo aquilo. E foi tão maravilhoso quando eu saí pela porta do cemitério, né? Eu me lembro que eu voltei, sabe? E olhei e eu disse, é verdade. A última morada deles não é lá, naquele túmulo. A morada deles é eterna no nosso coração. Gravem isso. E é com isso que eu quero deixá-los, meus queridos. Eu quero pedir permissão para poder me despedir, não é? Espero ter entregue um pouco desse meu jeito, né, de lidar num dia como hoje, apesar de tantas outras coisas para cuidar, mas eu quis cuidar disso, sabe, em primeiríssimo lugar, ficar nessa energia de paz, de fraternidade, sabe, sabe, assim, sentir a minha mãe e meu pai e poder dizer isso que vocês façam também. Deixem a culpa, liberem os mortos, eles permanecem conosco. A ideia da morte é uma ideia de muito longe, nós não fomos, né, trabalhados para... A gente não foi preparado para falar de morte, para falar como nós estamos escancarando aqui agora. Enquanto eu falo com vocês, sabe, eu sinto muito fortemente, né, a minha mãe e meu pai no meu coração, mas eu sinto a força da minha ancestralidade. Eu sinto toda a força minha ancestral, que vem da minha mamãe, do meu papai, dos meus avós, aqueles que eu tive contato, os que eu não tive. E hoje, particularmente, também,
eu estou sentindo muita vibração de amor e essa continuidade eu também estou sentindo com os meus irmãos. Muito interessante agora, sabe? A sensação que eu estou, sabe? Que eu permaneço nessa egrégora, nessa energia com todos eles. E a minha força ancestral, ela simplesmente me impulsiona. Ela me dá ela me fortalece, a minha coluna, ela tem necessidade de ficar ereta, sabe? Meu coração transborda. Então é isso, queridos, que nós tenhamos um dia de amor, um dia de entrega, um dia de render-se às reivindicações, que nós ainda tenhamos, principalmente pela nossa mamãe e pelo nosso papai. Permita que eles estejam aí com você. Permita, tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Se vocês quiserem encaminhar essa live para alguém, ela vai ficar gravada, eu vou salvar aí no Insta. E se vocês quiserem mandar recados, mandar luz para mim, viu? Porque oração, amor sempre é muito bom. Mas eu estou muito bem, estou alicerçada na força dos meus. E quando vocês virem lá o meu escrito, eu os aguardo na força da minha ancestralidade. Trata-se disso que eu conversei com vocês hoje. Então, vamos cuidar de nós em relação a eles e cuidar deles em relação a nós, ok? Um abraço, gente, e eu peço licença, vou desligar. Beijos, até, quem sabe, até mais tarde. Tchau.